Olá, amigos do canal Espiritualidade. Gostaria de refletir com vocês hoje, nesse vídeo, sobre as inúmeras formas como os espíritos superiores buscam para nos auxiliar em nossa jornada aqui como espíritos encarnados. São de diversas formas que eles utilizam para intervir no mundo material em nosso favor. Nunca será para realizar aquilo que nos cabe, mas sempre com o objetivo de nos ajudar, de nos dar elementos para que nós mesmos possamos fazer as boas escolhas que resultarão em nossa felicidade futura. Hoje o nosso vídeo vai discorrer sobre uma música muito famosa e muito interessante, só que antes eu quero trazer aqui para vocês algumas referências para juntos nós pensarmos sobre o valor dessa composição, que daqui a um pouco eu vou falar para vocês qual é. Eu quero trazer aqui ao conhecimento de vocês uma passagem de O Livro dos Médiuns, um livro que nem sempre a gente cita nos nossos estudos aqui ou nas nossas reflexões do programa. Aliás, eu acho que é a primeira vez no nosso programa, em quase um ano que nós vamos completar aí bem próximo, que eu vou trazer alguma referência dos livros do médium. Não que não seja um livro importante, mas ele é direcionado mais para a prática da mediunidade, para aqueles que exercem essa tarefa, servirem de instrumentos, intermediários entre os espíritos e os demais encarnados. Mas nós encontramos nesse livro sempre ótimas e excelentes ideias que nos ajudam a refletir sobre fatos comuns da vida. No item 183 do livro, que consta lá na primeira parte, Allan Kardec traz alguma reflexão sobre a influência dos espíritos em meio às produções artísticas, às produções intelectuais. Ele diz assim, olha, os homens de gênio, seriam então as pessoas inteligentes que criam teorias, que elaboram conhecimentos ou teorias mais complexas. Então ele diz assim, os homens de gênio de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são sem dúvida espíritos adiantados, pelo menos do ponto de vista intelectual, capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Então quando nós falamos desse tema, como hoje nós vamos abordar, nós não estamos negando a genialidade das pessoas que criaram grandes obras de valor literário, científico, artístico na humanidade. Mas nós sabemos que o plano espiritual utiliza-se desses indivíduos também para trazer mais progresso para a humanidade. E Kardec, na sua reflexão, ele prossegue assim, ora, precisamente porque os julgam capazes, é que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias, e assim é que eles, as mais das vezes, são médios sem o saberem. Têm, no entanto, vaga intuição de uma assistência estranha, visto que todo aquele que apela para a inspiração mais não faz do que uma evocação. Evocação é você chamar o concurso dos espíritos. E no caso das pessoas que buscam uma inspiração, que anseiam algo para poder elaborar, criar sobre essa ideia que vem, que é sugerida, estão de alguma forma buscando esse auxílio do mundo espiritual. Estão evocando os espíritos sem saberem. Se não esperasse ser atendido, por que exclamaria tão frequentemente, meu bom gênio, vem em meu auxílio? Então, isso provavelmente no tempo de Kardec era comum as pessoas se referirem a esse bom gênio. Lembrando que em algumas culturas, principalmente entre os árabes, a ideia de gênio era de um ser espiritual que vinha auxiliar a humanidade. E Kardec ele entrevistou os espíritos, perguntou aos espíritos sobre essa questão da inspiração dos intelectuais, dos homens sábios. E aí as respostas seguintes confirmam esta asserção, isso que ele acaba de dizer nesse item 183 do Livro dos Médiuns. Aí ele fez a seguinte pergunta, qual a causa primária da inspiração? E os espíritos responderam, o espírito que se comunica pelo pensamento.
Então, embora nós possamos criar ideias, ter por nós próprios ideias, nós também recebemos pensamentos e ideias que partem dos espíritos, que é o que chamamos de inspiração. E aí ele prossegue perguntando: a revelação das grandes coisas não é o que constitui o objeto único da inspiração? E assim responderam os espíritos: não. A inspiração se verifica muitas vezes com relação às mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, queres ir a alguma parte, uma voz secreta te diz que não faças, porque correrás perigo. Ou então te diz que faças uma coisa em que não pensavas. É a inspiração. Poucas pessoas há que não tenham sido mais ou menos inspiradas em certos momentos. E isso nós podemos constatar que em nossas vidas é um fenômeno que ocorre com muita frequência. Surgir ideias que nós não pensávamos de modo algum qual seria ali a causa delas. E é muitas vezes essa ação dos espíritos. Ele ainda prosseguiu nessa investigação assim: um autor, um pintor, um músico, por exemplo, poderiam nos momentos de inspiração ser considerados médiuns? E o espírito respondeu assim: sim, porquanto nesses momentos a alma se lhe torna mais livre e como que despreendida da matéria, recobra uma parte das suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos que a inspiram. Bom, então nós vemos pela doutrina espírita que existe essa situação em que nas situações comuns aqui da vida e no trabalho artístico, científico, literário, os espíritos vão estar participando. E o exemplo que eu quero trazer para vocês, que confirmam esse pensamento de Allan Kardec, que consta lá do Livro dos Médiuns, né? Publicado lá no século XIX, é um depoimento muito bonito, muito interessante, de um compositor de uma das músicas assim muito famosas aqui no Brasil, que é Tocando em Frente. No final do nosso vídeo, eu vou deixar o link para o vídeo no qual ele deu uma entrevista à apresentadora Anesita Barroso, contando sobre a sua experiência ao compor essa música. É muito bonito o depoimento dele e ele foi de uma grandeza moral e espiritual muito grande, porque ele reconheceu que ali se tratava a composição dessa música como uma verdadeira intervenção do mundo espiritual. Ele não usa essa denominação, essa designação mundo espiritual nem espíritos, mas ele deixa muito claro que não é uma obra originária dele, que ele foi apenas um instrumento ali. A honestidade dele em reconhecer isso é algo que destaca para nós assim a sua autenticidade, a sua integridade. Essa música, quando vocês ouvirem, cabe sempre uma reflexão sobre ela, porque praticamente tudo que ele colocou ali tem respaldo no conhecimento espiritual que nós aprendemos com os espíritos e com outras fontes de conhecimento espiritual que a humanidade recebeu. É uma letra muito singela, muito bonita, e que eu vou destacar aqui com vocês hoje apenas algumas partes para refletirmos, para pensarmos o quanto a espiritualidade utiliza-se desses meios para fazer chegar até nós algum tipo de esclarecimento, de orientação, algum tipo de consolação, porque nessa letra nós encontramos todos esses elementos: esclarecimento, orientação e consolação. Vejamos então os trechos que eu disse que comentaria, né? Numa das passagens da música, ele fala sobre essa questão, né, do sofrimento. Logo na introdução ele diz que ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Nós, ao longo da vida, quantas vezes nós não aprendemos o jeito certo de caminhar justamente pelas dificuldades, pelos problemas que nós enfrentamos na vida. Por já termos chorado é que aprendemos realmente aquilo que nos faz sorrir, aquilo que nos traz algum bem-estar, porque aprendemos com a experiência. E isso temos aprendido muito claramente com a doutrina espírita.
somos muito instruídos da importância que a experiência terrena nos traz, do quanto ela nos faz mais fortes. Aliás, é o que ele diz na segunda estrofe da música, assim: hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. De certa forma, à medida que vivemos e aprendemos com as experiências, é que nós vamos nos tornando mais e mais aptos à vida. Aprendemos com a doutrina espírita que é vivendo que nós nos tornamos cada vez mais capazes, cada vez mais aptos a obter da vida o melhor. E algo fundamental que também aprendemos com a doutrina é o que ele nos faz refletir ainda aí na segunda parte da música, na segunda estrofe da música, quando ele diz assim: olha, só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. E isso é algo que aprendemos com a doutrina também, que na vida material, embora possamos aprender muito, há um infinito de conhecimento que transcende as nossas próprias experiências terrenas, muito além do que nós somos capazes de aprender aqui numa única existência. Por isso necessitamos das numerosas reencarnações para desenvolver em nós esse saber que um dia nos trará realmente a verdadeira felicidade, a verdadeira paz de espírito. Mas de todas as colocações que são feitas, todas as ideias que são trazidas nessa linda música, eu nem me atrevo a cantá-la, mas vocês depois vão poder ouvir na voz do Almi Sater, um dos compositores, a beleza que essa música traz e as lições que ela nos transmite na sua singeleza e na sua grandeza ali da sua letra. Mais precisamente, quando ele diz algo que eu acho que tem uma correspondência assim, muito direta com grandes ensinamentos que nós temos na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus. Ele nos diz assim, que cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Não podemos esquecer, né, de que Jesus certa vez disse que o reino dos céus estava dentro de nós. Ou seja, nós trazemos um potencial de realização. Nós trazemos um potencial de criação em nós, de transformação em nossa vida. E muitas vezes levam muitos anos até a gente perceber que nós somos dotados dessa capacidade de produzir por nós mesmos o melhor bem que nós podemos usufruir. Quando Jesus disse que o reino dos céus está dentro de nós, ele quer dizer que é em nossos potenciais, que são nesses potenciais que nós podemos nos realizar e um dia nos tornarmos parte dessa grande, extraordinária harmonia que existe no universo. Nós somos seres que oscilamos tanto entre paz e conflito, entre amor e desamor, que oscilamos tanto em acertos e erros. Um dia estaremos plenamente harmonizados, integrados a esse conjunto, essa harmonia que rege o universo, que é essa parte da criação divina, que já não experimenta a dor, já não experimenta o sofrimento. Nós somos seres que caminhamos para esse objetivo. Mas enquanto isso, nós precisamos aprender a ser felizes aqui na Terra, nesse momento existencial que nós temos. Mas mesmo aqui, nós temos esse dom, essa possibilidade de nos tornarmos felizes de acordo com a compreensão que nós tivermos do que realmente é importante em nossas vidas. Ele colocou no início da música essa ideia, né, de que penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. À medida que nós vamos entendendo realmente o objetivo da vida e vamos vivendo de acordo com esse significado que a vida pode nos apresentar, nós vamos seguindo em frente, nós vamos descobrindo essas belezas que a vida pode nos revelar. Mesmo que a nossa vida tenha provas, mesmo que ela tenha lutas, que ela tenha desafios, nós podemos descobrir a cada manhã a beleza que um dia pode oferecer. Ou podemos, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Podemos ir descobrindo o que a vida nos traz de belo.
Mas alguém perguntaria, e como que nós vamos descobrir isso, Antenor? Como a gente pode saber o que realmente nos importa? E aqui eu trago para vocês uma ideia muito importante que devemos sempre relembrar. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos, né, como que nós podemos, né, saber as leis divinas, como que nós podemos conhecer essas leis, como nós podemos identificá-las. E os espíritos disseram assim, quando Allan Kardec perguntou, né, onde que estava escrita a lei divina? Porque afinal de contas, para a gente poder viver em paz, em harmonia, nós precisamos entender as leis divinas, precisamos estar harmonizados com essas leis. E quando Kardec perguntou para eles onde está escrita a lei de Deus, e isso ficou registrado na questão 621 do Livro dos Espíritos, eles disseram assim, na consciência. É por isso que essa parte da música que nos faz pensar aqui que cada um de nós carrega em si o dom de ser capaz, de ser feliz, eu naturalmente associo a essa ideia de que se nós realmente seguirmos a voz da nossa consciência, se realmente nós agirmos de uma maneira mais conscientes, mais responsáveis, mais pacificada, mais harmonizada com as leis divinas, nós estaremos naturalmente no caminho certo. Muitas vezes a gente lamenta as escolhas que nós fizemos, que eram escolhas certas, porque nós imaginamos que colhemos resultados negativos, ruins, porque alguém nos decepcionou, alguém nos traiu, alguém abusou da nossa confiança, alguém não correspondeu àquilo que nós fizemos dentro da nossa visão de integridade, de honestidade perante a vida. Mas o mais importante é que a gente realmente tenha agido de acordo com a consciência e que a gente não lamente o fato de termos sido bons, honestos, íntegros, dedicados, embora possamos ter feito as coisas de maneira até imperfeita, mas era o nosso melhor naquele momento. Não devemos lamentar jamais isso. Daí a importância de tudo que fizermos, de tudo que nós realizarmos com nossa melhor intenção, com a nossa melhor boa vontade, dentro dos princípios que nós melhor entendemos naquele momento da existência. É isso que é agir de acordo com a própria consciência. E assim nós estaremos agindo dentro da nossa compreensão perante as leis divinas. E quando agimos assim, nós estamos no caminho do acerto. Nós estamos nesse caminho de estar tocando em frente a nossa vida, de estarmos aí progredindo na experiência que nós temos pela frente. Lembrando que nós, nessa longa caminhada, nós vamos ter muitos momentos de chorar, nós vamos ter muito momento de lamentação, mas lembrando que a vida não se resume apenas às dores e aos sofrimentos. A vida também apresenta as suas belezas, também apresenta as suas grandezas, que nos cabe reconhecer a cada dia valorizar, não fixando o nosso olhar apenas aos momentos tristes, não guardando em nossa memória apenas os momentos de dor, de lamento, de tristeza. Muitas vezes eles ressurgem e eles são verdadeiros inimigos da nossa paz interior. Quando nós lembramos de antigas dores, de antigas feridas, que às vezes custam muito para fechar e que ainda tem as suas marcas ali, tão frágeis ainda assim nós devemos continuar abençoando a vida que nós temos e não nos entregar a ficarmos vasculhando essas dores do passado, aquilo que nos magoou, aquilo que nos feriu, aquilo que ainda nos traz tristeza, não ficarmos rememorando, revivendo essas lembranças tristes. Temos que prosseguir em frente, porque, como diz aqui a canção que estamos analisando hoje, um dia a gente chega nesta vida e no outro a gente vai embora. É esse intervalo do tempo da nossa chegada e partida, que aliás é motivo de outras belas músicas que nós temos de compositores brasileiros, nós vamos sempre perceber, né, que é nesse intervalo de tempo que estão ali as grandes possibilidades de realização em termos de evolução espiritual. Então sigamos a nossa consciência, trabalhando pelo bem nosso e do próximo,
agindo dentro daquilo que nós consideramos correto a cada momento da nossa existência. E temos que reavaliar a nossa conduta, repensar as nossas escolhas, que façamos sempre ponderando, estamos de acordo com a consciência, estamos de acordo com as leis divinas, e se nos falha a compreensão, entender quais são essas leis, busquemos. Elas estão claramente explícitas na própria existência humana. Os próprios valores universais nos mostram o que realmente é digno de nós notarmos. E se precisamos de uma referência ainda mais clara sobre essas leis divinas, consultemos as questões 621 e seguintes do Livro dos Espíritos. Ali nós vamos descobrir então como podemos conhecer essas leis divinas, que aliás várias delas dão títulos às várias partes aqui do Livro dos Espíritos. Eu convido então a todos neste instante para a nossa oração de agradecimento e de reconhecimento à vida, de que somos sempre abençoados, amparados e assistidos pelo plano espiritual superior, que através de 1000 modos nos trazem as informações necessárias à nossa vida, à nossa existência. Que possamos, Senhor, de posse de tantas referências positivas sobre a vida, exaltarmos a sua beleza, a sua grandeza e reconhecermos, Pai, em cada lance de nossas vidas, o quanto o vosso amor é protetor e diligente em favor de todos nós. E que, revestidos dessa força, Senhor, sabermos que não estamos desamparados, ainda que estejamos cansados, abatidos, desanimados, sem muitas esperanças, sabemos, Senhor, que o vosso amor nos sustenta e que através da ação de numerosos benfeitores espirituais temos recebido todo o amparo, todo o auxílio que necessitamos. Que os nossos irmãos que passam, Senhor, por momentos mais desafiadores que os nossos e que se sentem fraquejar, que se sentem desesperados e sem saída, que possam todos eles também receber palavras de consolação, de bom ânimo, que possam encontrar, Senhor, essa grande força que reside em todos nós e que assim possamos prosseguir em nossa jornada, triunfantes, vitoriosos sobre nós mesmos, sobre nossas imperfeições, sobre nossas limitações. Que o vosso amor infinito, Senhor, possa envolver a todos, amparando, consolando e fortalecendo. Possam os espíritos amorosos amparar, socorrer, e que de alguma forma, Senhor, possamos nós, ainda que frágeis e pequeninos, sermos instrumentos do vosso amor em favor do próximo, auxiliando dentro das nossas possibilidades, ainda que a reconheçamos pequeninas e insignificantes, mas que possamos, de nossa parte, contribuirmos para o alívio daqueles que sofrem mais do que nós. E agradecidos por tudo, Senhor, é que desejamos do fundo do coração que a paz, a harmonia, o equilíbrio possa envolver a todos que nos ouvem hoje e no futuro. Que assim seja, graças te damos, Senhor. Meus amigos, a seguir vem o link para o vídeo que eu aconselho vocês ouvirem na íntegra, tanto a interpretação do Almir Sater quanto o depoimento que ele deu ao programa, e que todos possamos refletir nessa bela música com esse conhecimento espiritual que nós temos. Continue acompanhando a nossa programação no canal Espiritualidade, compartilhando o link do vídeo e dos outros programas, curtindo, ajudando na divulgação desse trabalho. Um grande abraço a todos e até a próxima.